amiguinhos e tudo. Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso primeiro PlanSulCast. Na verdade é o primeiro episódio do podcast todo feito para PlanSul e hoje numa semana muito especial, que é a Semana da Mulher. E nada mais justo, nada mais correto, nada mais legal do que comemorar com uma mulher empoderada, que hoje será a nossa convidada que falaremos daqui a pouco. Antes, vamos apresentar o nosso co-apresentador, o nosso co-hostess, o nosso também convidado especial, Iago. Muito obrigado, boa tarde, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Isso é porque nem começou. Nem começou. As doses de prazer serão cavalares não, né? Não pode falar cavalares no podcast. Vamos para a nossa convidada? Dispensa apresentações, mas vamos lá. Solange, mais conhecida como Sol, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Evandro, boa tarde, Iago. É um prazer estar aqui com vocês também. Imagina, o prazer é todo nosso. Está preparada para receber uma enxurrada de perguntas? A gente vai querer saber um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória. Alguma curiosidade, né, Iago? Uma curiosidade, um bate-bola legal. Eu tenho medo disso. No meio de peixe. Tô preparada, gente, brincadeira. Tá preparada mesmo? Tô preparada. Nós vamos dissecar a sua vida. Chama o bombeiro, não deixa o bombeiro. A gente quer... Chama o Alisson. Chama o Alisson, o nosso Alisson. Cadê? Aparece... Parece a mãozinha, Alisson. Tá aqui, eu tenho uma... Gente, nós temos um produtor, diretor, técnico de som, técnico de imagem, todo ali atrás. Muito obrigado por ser você nada de ser possível. E Muito ele obrigado. não se preparou, porque ninguém se preparou. Alguém se preparou aqui? Não. A gente, na verdade, se prepara, né, gente? A vida inteira. É E é sobre isso que nós falaremos, nós entenderemos um pouquinho como nasce uma figura empoderada. Uma líder, né? Solange, Sol, conta pra gente. Iago, líder. Você nasceu líder, Sol? Como é que foi essa infância da Solange? Conta pra nós. Bem, gente, a minha infância foi uma infância normal. Não foi normal. Mentira! Não precisa falar assim. Pode se abrir, que normal não é, né? Não, imagina. Gente, meu apelido na infância era Espoleta. Então vocês imaginam, né? Não era uma pessoa nada normal, né? É Espoleta, cuidado com o sentido. Não Pensou nada diferente, não, né? Pois é. Bem, minha infância foi uma infância na periferia, lá de Minas Gerais, né? Periferia da periferia. A periferia da periferia, lá em Ribeirão das Neves. Beijo pra Ribeirão. Beijo, Neves! Lá tem internet, tá, gente? Não é Gente, eu praticamente vivi minha vida no bairro Botafogo. Aí essas pessoas, Botafogo, porque nem Espoleta que morava no bairro Botafogo, né? Imagina o fogo no barquinho que a pessoa colocava todos os dias. No sentido agora não foi. Não pode, né? Não pode. Mas assim, foi uma infância simples, né? Eu vim de uma família simples. Minha mãe dona de casa, trabalhou um tempo na casa de outras pessoas. Sim. Meu pai foi pedreiro a vida toda, né? E a gente, uma família de 5 irmãos. Começou a trabalhar com quantos anos, Sol? Eu comecei a trabalhar com 20, comecei tarde. Mais ou menos, né? Começou a trabalhar fora com 20. Mas em casa desde cedo, porque lá em casa a gente era promovido, gente. Lá em casa minha mãe teve uma educação tão legal e tão assertiva que desde o início, né, todos nós fomos promovidos ao longo da nossa infância. Como assim? Né? Conta pra gente. Sua mãe montou uma mini empresa, então. Lá em casa tinha um sistema. A líder já tem uma inspiração. Não, de já casa, tem uma inspiração. tá Era um sistema de produção, né? Porque lá assim, começava o mais novo, né? Geralmente ele ficava fora da bagaça, ele não fazia nada, né? Era o chorão, era o que a gente tinha que dar o danoninho. Quando tinha o danoninho, a gente que dava o danoninho, né? Mas era assim, ó. O mais velho é o que tomava conta da cozinha, o do meio é o que tomava conta da casa e o mais novo é o que lavava os banheiros. Gente, era uma linha de produção mesmo. Era. É o gordismo. E isso ia acontecendo no decorrer do tempo. Quando o mais velho começava a trabalhar, porque começava-se cedo, com 14, 15 anos, né? O
o mais velho, que se tornava mais velho naquele momento, com 14, 15 anos, iria para a cozinha, ia aprender a cozinhar, porque tinha que cuidar de todos os outros irmãos, e todo mundo foi promovido assim, né, no decorrer da vida. Então, em casa, todo mundo sabe lavar, passar e cozinhar. Olha que maravilha de família para se casar, gente. Sim. Olha aí. Sim. Imagina. A minha mãe Sim. fala com as esposas dos irmãos lá, olha, todo mundo da minha casa sabe cozinhar. Pelo menos o básico todo mundo aprendeu. Então, né? por isso que você quis sair dessa linha de produção e quis se inserir no mercado de trabalho. Porque É, eu não ganhava nada pra na trabalhar com a verdade- sua mãe. Na verdade, eu dei uma invertida nisso aí também, né? Eu, assim, ó, lá na infância, quando eu ainda estava na infância, né, ainda não era promovido, não fazia as atividades domésticas, né, a gente tinha uma infância de rua, que hoje já não é natural mais, né, a nossa brincadeira era na rua, tinha um pasto, gente, na frente da minha casa, porque a gente pode chamar que era periferia roça, sabe? Então, era uma área periférica, mas era uma rocinha. Né? Então a gente lidava com cavalo, a gente Você lidava tem bicho de pesca? demais da conta. Você tem Carrapato, bicho Não, de carrapato eu pé. Não, lá não tinha como não ter, né? E, gente, eu vou falar com vocês, asfalto na minha rua foi depois que eu já tinha casado, já com filho, já tinha uns 30 anos de idade, aí a rua Maracanã, lá no Botafogo, foi asfaltada. Olha que Beijo, maravilha. Neves! Beijo, Neves! E a infância foi isso, né? Eu sempre fui bastante divertida, sempre me preocupei com os estudos, estudei numa escola onde não tinha nenhum tipo de infraestrutura. Sofria bullying? Sofria bullying? Sofria, você não sabe por quê. Conta pra a gente quer Pode saber. falar. Meu nome, não ri, Alisson, não ri, você tá no A bastidor. gente veio pra saber. Meu nome é Solange Perpétuo Socorro. Olha Não que tava linda, isso aqui gente. nem nas. A gente não colocou isso aqui no. Olha que lindeza esse nome. E o que aconteceu? Eu, na minha 4ª série, tinha uma novela que talvez a geração de hoje não conheça ainda, mas se procurar na internet vai achar que era Tieta. E Tieta tinha uma irmã que chamava Perpétua. Ah, tinha a dieta que guardava. Guardava as coisas! Eu ainda não lembro disso aí. Não, Eu já só guardava guardava uma uma coisa. Evandro é velho, Evandro lembra, você é novinho. Eu não sou dessa época. E aí, gente, a Perpétua era uma beata que guardava uma coisa do marido dentro de uma caixa. Era isso. Né? Meu E Era isso. no meu ensino, lá quando eu comecei na primeira, segunda série, tinha 2 Solanges na sala. E a minha professora, tia Graça, ela teve assim uma brilhante ideia de me chamar de Perpétua ao invés de chamar outra Solange de Solange Maria. Então me chamava de Perpétua ao invés de chamar outra de Maria. O bullying né? veio da professora. Veio, né? Indiretamente. Pois é. Aí o Perpétua ficou, né? Quer E dizer, a quando gente passou. fala bullying só, mas naquela época não era considerado Não, bullying. Não, Bullying vem de hoje, né? não. Aquela Bullying época a vem de gente agora, podia naquela época descer podia a descer mão, que não tinha problema, eu descia a mão de todo mundo mesmo. Descia a mão. Nossa, só não jogava ninguém lá do corredor da escola, porque senão ia quebrar o outro. né, Perpétua, gente? você era da turma do fundão, então. Perpétua. Não, você acredita que não? Não, pode me chamar de Perpétua, tem amigos meus aí que me chamam de Perpétua até hoje, mas só que não. Mas aí, gente, cortando o caso da Perpétua, quando eu passava no corredor, aí todo mundo fazia assim, Perpétua, quem que tem na caixa Perpétua? E batia a mão. O que eu podia fazer? Só voltar e meter a mão nos colegas todos, né? Brigou. Então, não, eu brigava, mas eu também não deixava barato, né? Eu sofria bullying e fazia bullying. Qual que é seu signo? É Sagitário. Eu não sei porque eu perguntei isso. Alguém sabe alguma coisa do signo? Você sabe alguma coisa? Não. É porque Sabe alguma coisa Eu do sei, signo? que o Ó. Sagitário é o bicho louco, né? Sagitário é igual vaca, cagando e andando. Provérbio Tá? maravilhoso. Nós não Provérbio ligamos do sol, pra provérbio do nada. Nós não ligamos pra nada. Meu Deixa a vida rolar. O Perpétua passou, tá até hoje e eu ri. Né? A gente Olha só, se diverte com isso. Olha só. Porque, gente, aí foi isso a infância toda. Fazer o quê? E o Paciência, pior que ela né? fala, eu tô cagando e andando, Ele mas... fala, não tem, gente, não tem pinto, tá? Só tem que saber. Eu tô cagando e andando. E é Não isso, tem né? pinto, vai sair com cagando mesmo, vai sair com andando. Pois é, mas é bem isso mesmo, né? Hoje a gente fala que é o foda-se, né? Pode falar foda-se? Pode falar, Pode pode falar. Ai, que maravilhoso. Tem até livro. Nosso bastidor aqui, ele ajuda. Tem até livro com isso agora, né? Arte sutil de ligar. Então, Tem. pode sim. Tá vendo? Pode falar foda-se. Mas aí a infância foi isso.
prego no pé, tampa de dedo pra cima, perna toda ralada, saia pegando fogo, porque eu brincava de pinga-fogo no mato. Você sabe o que é isso, Iago? Tem que explicar. Ai, Iago! Você nunca Você foi criado num apartamento, você não tem nenhuma manchinha de um Não, plástico foi criado em grudado. apartamento, mas brincar com fogo eu não brinquei. Sacola de mercado. Nunca pôs um isqueirinho na sacola de mercado? Não, só no bombril. Gente, Colocava no bombril e gente, ficava rodando. Ai, eu vou dar Criançada, bombril. não faça isso em casa, tá? Isso não pode, é perigoso. Já não Mas sei. há uns 30, talvez, eu já perdi a conta, né? Melhor nem falar, né? A gente enrolava o saquinho, punha um foguinho e saía pingando fogo no matinho, né? E às vezes esse foguinho, sabe? Aquele plástico que pingava na gente, né? Então saía um pedacinho de pele, saía, né? Ficava ali no sanguinho e tal. E de repente eu tava com uma saia de nylon, gente, pingou na minha saia. Aí eu saí correndo, batendo nas pernas, imagina, né? As pernas tudo sapecadas. Quando meu pai foi olhar, a saia pegando fogo, gente, pegando fogo. E aí meu pai disse, minha filha, formiga, é isso, é aquilo. Não, pai, é fogo e tudo isso, com as pernas pretas todas sapecadas. Mas eu conheço essa história aí e a culpa não foi sua disso, né? Na verdade é porque, O seu pai ficou Como sabendo que assim? foi. Ela que Mais pingou, coisa. mas até hoje o seu Tiná acha que Vai ter que a contar. culpa é do irmão. Caso de família. É casos de família. Uma causa. Causos de família é isso, viu? É porque naquela época, se a gente assumisse o que a gente fez, a gente apanhava, né? Então era melhor colocar a culpa no outro. Coitado do meu irmão, levou a culpa do pinga-fogo. E levou aquela coça, né, gente, pra variar, né? Aí a gente briga disso até hoje, né? Não tem jeito, é caso de família, se a gente guarda, né? É melhor guardar. Ô, Sol, mas você começou a trabalhar com essa vida louca de infância? A gente quer ter essa infância, momentos pra recordar. Você começou a trabalhar quando? E por quê, assim? Conta como é que foi Olha, essa transição. eu comecei a trabalhar, na verdade eu inverti um pouco as coisas porque eu fui mãe muito cedo. Tem Né? quantos anos? Pode falar? Posso falar, sem problema. Eu fui mãe com 17 anos. Vai, gente. tem gente que tem 10 anos. É, só isso. Eu tenho filho de 27, filha de 27 Não anos. fala Não, 27 não, isso, mentira. é. Não vou falar a idade. Deus. Mas já tá velha já, Você sabe? tem uma filha de 27, você já entregou a sua idade. Pois é, me lasquei. E aí, eu fui mãe cedo, né? Na época que eu fui mãe, eu ainda estava no ensino médio, né? Eu acho importante contar, a gente está falando um pouco da mulher, né? Naquela época, né? Há anos atrás, eu sendo mãe cedo, né? A gente tinha aquela visão de sociedade, poxa, né? Como é que essa pessoa faz isso, aquela coisa toda, né? Não era casada ainda, então tinha todo um padrão onde que foi, de uma certa forma, aí, né? Não mantive o padrão, que deveria ter sido mantido de acordo com o que se acreditava na época, né? E nessa época eu fazia o ensino médio. Então eu estudava, eu morava em Ribeirão das Neves, eu estudava em Belo Horizonte. Beijo, Neves. Tchau, Neves! Vocês vão ver esse podcast. Vocês vão ver esse podcast. Então, assim, gente, eu saía de Ribeirão das Neves e ia para Belo Horizonte, eu estudava na Unimaco, com uma barriga gigantesca, né? Fiz o meu, eu estava no segundo ano nessa época, finalizei o segundo ano, fiz o terceiro ano. Eu saía de casa, colocava minha filha para dormir às 5 da tarde, para não dar tanto trabalho para minha mãe, e ela acordava todo dia às 5 da manhã. Né? Então, gente, lá no nosso vermelhinho, lá no Justinópolis, eu era aquela que andava com a cara grudada no vidro, Ai, com cabelo de creme, sabe? Sim. E a cabeça batendo assim de Sim. tanto Neutróxico sono. Neutróxico, não fala marca, a gente não tem patrocínio ainda, mas marcas de creme, É. foca na cena. Aquela que deixa o vidro ceboso. Não, mas eu queria falar daquele creminho pequenininho que vinha naquele negocinho que parecia de docinho de leite. Meu Deus. Aquele shampoo, Evandro, da sua época. Não se faça, não se faça. Não se faça que você conhece. Você conhece? Tinha o azul e o rosa. O azul era para lavar, o rosa para enxaguar. Você Gente, lembra eu não disso? lembro. Sim. Lembra. Enfim, prefiro não comentar. Nossa, a convidada aqui é Pois você. Pois é, aí eu dormia horrores, porque
ficava cansada e tudo, aí eu terminei o ensino médio. Já dormiu no ombro de alguém, assim, só antes de você continuar? Curiosidade minha, assim, meu TCC. Eu já caí em cima das pessoas, eu já acordei dormindo no ombro das pessoas e de repente eu olhar assim e falar assim, ops, desculpa. Aí fingiu que eu tava dormindo, tipo, Não, eu fingi que nem conhecia, só pedi desculpa e fui embora. Já caí no ônibus porque eu dormi. No corredor. No corredor, O mais legal é que a pessoa é educada, né? Espera ela acordar pra falar pra ela. Me deixaram dormir no Se fosse em Curitiba. Não tem paciência, não. Naquela época, gente, as pessoas não xingavam a gente por encostar assim, tanto, né? Hoje não pode encostar mais, mas naquela época a gente encostava, né? E aí, acabei, nesse período todo, eu me formei no ensino médio, fiz contabilidade naquela época, né? Depois eu tive meu primeiro emprego, vocês não vão acreditar, trabalhei com o Silvio Santos. Mentira, não era no programa Fantasia, porque não era. Eu tinha uma bela de uma fantasia, mas não era no programa Fantasia. Diga como que foi. Eu era quase que um grilo verde, porque era uma calça verde, uma tiarinha verde, uma coisa bem bonitinha. Quero muito saber dessa história. E, gente, eu ficava na lotérica vendendo, né, o título de capitalização, que é a telecena. Né? Então, rodava as lotéricas de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves, de toda a região metropolitana, vendendo telecena. Olha, o Silvio Santos pagava bem, viu, gente? Tem que valorizar. Naquela época era um bom salário. Era um bom salário, viu? Andava igual uma maluca, conversava com todo mundo, aprendi bastante, mas foi um primeiro emprego, foi emprego temporário. Tem que pagar bem, né? Tem que pagar bem. Tem pra usar aquela roupa, tem que pagar muito bem. Então, viu, chefes do Brasil que estivessem ouvindo, Pague bem seus pague funcionários. bem seus funcionários. Principalmente quem se veste bem. De preto também. Né, chefes? De branco, né, gente? Preto e branco, tudo certo. Fecha parênteses. E aí, depois disso, foi um emprego temporário. Depois eu trabalhei na casa de família. É mesmo, Eu era diarista, fazia faxina. O Hulk veio daí só? Oi? Você é fortinho. Agora, né? Porque antes era um grilinho, de tão magrinha. Agora tá tudo fortinho. O tempo passou, a gente foi ficando mais... Robusta. E aí, depois eu trabalhei, fiz algumas faxinas e tudo para fazer complementação de renda. Depois eu tive uma oportunidade de emprego no meu primeiro call center, gente. Foi então que iniciou. Foi aí que iniciou de verdade O essa tal de vou história ficar toda. só 3 meses. Nunca é pra ficar, né? Não é pra ficar, é temporário. Mas aqui naquela época não, naquela época a gente queria trabalhar no call center porque estava começando. Mas isso tem quanto né? tempo? E isso foi em 2000. 2000. Tem bastante tempo. Alguns é meu pronome relativo. Talvez 99, se não me falha a memória, anos talvez atrás. 99, mas eu acho que é 2000. Eu tenho que pegar a carteira de trabalho para ver a data da assinatura. Pode ser 99. Né? Eu acho que foi em 99. Tem E aí uma iniciou? impressão. Iniciei no call center, tá? Era um call center de vendas, né? Onde a gente vendia cartão de crédito. Pode ser muito 99. Pode ser. E você lembra? Não sei. Depois eu conto mais história. E nesse call center eu fiquei durante 4 anos. Lá eu fui 1 ano operadora de telemarketing, depois me tornei supervisora de telemarketing, com 20 e poucos anos, e fiquei como supervisora durante 3 anos. Mas quando que você gostou? Você falou assim, ai, que legal, eu gosto de fazer isso. Porque você está no telemarketing há muitos anos, né? tem que gostar. Como é que você Muito, decidiu? né? Quando foi que você... tempo. Quando é que você viu e falou assim, isso aqui é o que eu quero pra minha vida? Isso. Porque você é uma pessoa que você fala que ama o que você faz. Você ama o call center, a gente vê isso. Então, onde surgiu essa paixão? Como? Desde sempre. Desde sempre. Quando eu comecei, na verdade, gente, assim, o que eu posso falar pra vocês? Tudo que eu faço na minha vida, eu faço com paixão. Até quando eu estava faxinando a casa de alguém, eu estava fazendo com paixão. Maravilhoso. Né? Importante, Porque importante, né? o trabalho, ele é um recurso que a gente tem, a gente tem que buscar prazer naquilo que a gente está fazendo. Maravilhoso. Né? Então, assim, eu quando estava faxinando a casa de alguém, eu queria fazer o serviço mais perfeito do mundo. Eu não queria sair daquela casa, sendo que a pessoa
pessoa que me contratou para fazer aquele trabalho chegar e ficar insatisfeita com aquele trabalho. Então eu fazia com o máximo de harmonia, de vontade, de qualidade possível para fazer a melhor entrega. Mais palmas. Tem palmas, Faça. Quer fazer, faz bem feito. Faz bem feito. É isso. Eu acho que isso é a coisa mais prática que a gente tem que ter na vida, o conceito de vida. Quer fazer, faz bem feito. Né? Sempre, né? E aí, quando eu fui pro call center, primeiro que eu gostava muito de vender. Esse lance de você ficar ali conversando com o cliente, tentando convencer com o cliente, cada hora que eu convencia, eu levantava da PA e dava um uhul, né? E aquilo era uma emoção diária. Toda hora que fechava uma venda, eu falava assim, nossa, sou demais. Batia a meta. Eu sou foda. Batia a meta, a gente batia na PA, gente, ó. Apagava e acendia a luz, era uma loucura, né? Naquela época a gente fazia bastante barulho no call center, né? Então assim, vendia, aprendi a vender, porque eu ainda não era uma vendedora, né? Então foi uma oportunidade, foi dada, aprendi a vender. Gostava de vender, porque eu gostava de satisfazer o cliente, gostava de me satisfazer pela satisfação que eu estava levando para o outro, né? De estar adquirindo uma coisa. E naquela época, cartão de crédito era uma novidade, ninguém tinha cartão de crédito. Todo mundo queria. Né? Todo mundo queria ter um cartão de crédito. Hoje também, só não pode. Eu acho que muito, né? Porque naquela época não tinha tanta opção. E o nível de confiança daquilo era tão grande, gente, que a gente vendia um cartão, o CPF do cliente era passado por telefone, a gente não tinha dado nenhum, a gente trabalhava com lista telefônica. Sim. Ligava para uma pessoa que a gente não conhecia, ofertava Era um produto, catálogo de telefone, a lista amarela. Quem sabe a pessoa vai pesquisar no Google. Eu pesquisa no Google. Vai pesquisar no Google que era Em catálogo. Google. Olha, meu primeiro celular, eu acho que eu tive meu primeiro celular em 2006. Menina, é isso que ele tá falando. A nossa audiência agora vai jogar no Google, pesquisa aí o que é o catálogo do telefone. Catálogo você conseguia até fazer trote naquela época, né? Ligava pra pessoa. O que é uma lista telefônica? Solange, trabalha com roupa? Ela não, trabalha pelada, então tchau. Acabou. Então, era exatamente era isso. Antes de continuar a sua história, conta só mais uma coisa que tinha na sua época, pra gente fazer um Google aqui. Uma outra coisa que só tinha na sua época, lembra? Nossa, tanta coisa que só tinha na minha época. Fala de uma coisa que sumiu. Não, eu vou falar, por exemplo, que eu acho que não tem mais telefone público. A gente tá falando de telefone. Orelhão? O famoso orelhão? Chamava orelhão. É orelhão, tem telefone público hoje, orelhão? Gente, produção, telefone público. Eu vi no shopping Colombo. Mas funcionando? Mas funcionando não, tava pendurado. Vamos lá, vamos entregar a idade aqui. De ficha ou de cartão? De ficha. Ficha ou cartão? O meu era cartão. Azul. Ficha ou cartão? Cartão azul. Ficha. Não, na minha época era ficha. E detalhe, você sabe o que é o pior? Tem uma outra coisa. Gente, quando eu, né, na minha época de namoro com o meu esposo, que até hoje... Já estava trabalhando, né? Não, mas aqui, tem uma coisa, sabe como é que a gente se comunicava? Através do bip. Não, bip. Sim, o que a gente falou. Eu acho que sim, era mensagem. Aí detalhe, olha o processo, você vai no orelhão, gasta uma ficha, liga pro número do bip, fala com uma telefonista, a telefonista escreve o recado que você quer dar e transmite pro bip. Audiência, joga no Google, bip. Jogue você. E você tá com o seu marido desde então, né? Desde pequena. Desde a vida. Da vida inteira. A vida toda. Mulher de um homem só. Olha que você lembrar disso, olha. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Olha isso acontece hoje em dia. Em bodas de quê já? Bodas de alguma coisa bem importante, né? É mesmo. Quantos anos? Não sei, há muitos anos, desde os 14, então tem muita coisa. Não fala quantos anos, só fala quantos anos. Desde os 14. Desde os 14, antigamente era da família, né? Mas ele também não tinha. Ele também era menor de idade. É bodas de prata? 20? Não sei, já passou de 25, já passou. Pronome definido. Há alguns anos, há muitos anos. Há muitos anos. A longa. Não, lembra a vida lá atrás. Aí, né, entrei no call center, apaixonei pelo call center, virei supervisora de call center. Era um call center onde a gente trabalhava com aprendiz, então a galera entrava com 16 anos, né? Bem comercial, bem corriqueiro, assim, tinha que vender.
Eu já saí do call center 11 horas da noite porque a meta do dia não tinha sido batida e a gente não tinha coragem de ligar para a dona do call center para falar que a meta não tinha sido batida. Já ia pedir uma história maluca, já tá aí uma história maluca, não podia ir embora enquanto não batesse a meta. Não podia ir embora enquanto não batesse a meta. Não que seja normal isso, tá, gente? Não é normalizado, mas... E Solange, mas nos 80 podia, tá, gente? Acontecia, gente. Porque assim, naquela época, era uma época muito machista. Sim, certo? sim. Muito mais do que hoje. E como era para você, como supervisora, mulher, lidar com um funcionário homem daquela época? Mandar no cara! Você vai ficar aqui até 11 da noite. Nossa! Gente, como que foi? Olha que loucura. A gente tem a visão que antigamente a sociedade era mais machista, certo? Mas hoje existe uma dificuldade muito maior do homem ser conduzido por uma mulher do que antigamente. Olha. Né? Porque eu, particularmente, em call center, dos lugares que eu já passei, eu nunca tive essa dificuldade de fazer a liderança de um homem. Que legal. Eu nunca tive, tá? Então, assim, não é um tipo de situação que eu vivenciei, não vou receber uma ordem sua porque você é mulher, né? Pode ser, não sei se outras mulheres já passaram por isso, a forma que a gente se impõe também, a forma que a gente transmite a mensagem. Transmite a mensagem, exatamente. E a forma que a gente se recoloca nos lugares, né? Então eu optei me colocar no lugar de liderança. E nisso eu não admito qualquer coisa diferente disso. Então, se tiver algum tipo de discriminação que venha do outro lado, ou de qualquer situação, seja de homem ou de qualquer outro tipo de discriminação, eu particularmente não aceito. E às vezes eu até passo por cima disso com muita facilidade, que para mim é como se não existisse. Porque eu sei o meu lugar, eu me coloco no meu lugar e não admito que as pessoas pensem diferente disso. Eu quero que as pessoas me vejam como eu me vejo. E é por isso que ela é a convidada do nosso episódio. Na Semana da Mulher. Isso é a personificação do empoderamento feminino, gente. E por isso ela é a nossa convidada. E a gente quer mais histórias esquisitas dessa mulher empoderada. Vamos pegando um gancho aqui na história do Iago. Do call center, com esse sofrimento todo, ao grande nome da Plansul, que é quem dá título ao nosso podcast. Você é a nossa gerente geral Plansul. É quem subiu essas paredes aqui de Colombo. Como é que é pra você, trazendo hoje, o que você pensa, cara, que história maluca? Porque a gente entrou no seu primeiro emprego e a gente tá agora no seu atual. Você viveu muita coisa. Muitos anos, né? Como foi essa inserção sua dentro da Plansul? De Como tudo você nada conheceu? ao estrelato. Vai ser a nossa estrela. Bem, lá nessa última empresa que eu trabalhei, né, chegou um momento que eu decidi sair. Nessa época eu tinha 2 filhos. Né? A empresa ela já estava começando num processo de finalização de contrato, né? E eu negociei com a empresa a minha saída. Eu lembro até hoje a minha gerente falando, poxa, você vai abandonar o barco quando o barco está afundando? Eu tenho 2 filhos para criar, não vou esperar um lugar afundar para tomar uma atitude na minha vida. Então eu prefiro naufragar, mesmo que seja sozinha, e procurar ou um outro mar ou um outro porto onde que eu possa me... Nadar, né? Queria que ficasse até às 11, todo dia. Ele vai dar minhas próprias braçadas. Neste caso, eu optei em sair porque a gente já sabia da condição que a gente estava, que a gente tinha já uma data marcada para poder sair. Eu sabia da minha condição, onde que eu precisava buscar algo de imediato, porque eu não tinha tempo para esperar aquilo acabar, esperar seguro-desemprego e viver da ilusão, né? A gente não pode viver da ilusão. E nisso eu já saí. Um mês depois eu já arrumei outro emprego, né? Eu fiquei lá 4 anos, eu poderia ficar em casa, né? Eu até sou criticada por isso, porque é aquela coisa, poxa, você ficou 4 anos sem descansar, de repente você tem a oportunidade de descansar um pouco, em um instante você arruma outro emprego e vai trabalhar novamente. Você também tirava férias, né? sabe? Porque hoje aqui é difícil, né? Pra quê, né? Quem acha que a vida de uma gerente é, vou viajar, acho que é fácil, isso, mas não é fácil não, né? Mas aí, eu já não conhecia a Plansul, eu fui num RH, deixei meus currículos, igual a gente tinha o hábito de fazer antigamente, de distribuir currículo em todas as portas abertas que tinham, né? Se era uma porta, entregava o currículo, né? Também. E aí eu fui conhecer a Plansul e fui fazer o processo seletivo e consegui uma vaga de operador de telemarketing na Plansul. Né? O primeiro questionamento que eu tive foi o seguinte: poxa, você vem de 3 anos de supervisão e você vai
trabalhar como operadora de telemarketing, eu falei, por que não? Né? Se a oportunidade está sendo dada, é algo que eu sei fazer, e sei fazer bem, e vou fazer bem, né? Por que eu não vou me dar essa oportunidade novamente? E, de repente, depois de conhecer a empresa, eu poderia procurar outros caminhos dentro da empresa, né? Então, eu optei em entrei como operadora de telemarketing, trabalhei de novo na PA, fui vender de novo, olha que delícia, né? Fui vender capitalização, cartão de crédito, fiz um monte, atuei em algumas bases de vendas lá da PlanSul e depois de uns 3 meses, gente, engravidei. De novo? Vai! Naquela época a gente tinha filho, né? Já tinha televisão. Já tinha, época não tinha tanta televisão. Não tinha celular, não tinha TikTok, não tinha podcast. Ó, não tinha podcast. Não tinha TikTok, só tinha novelinhas da Globo. Como é que você ia fazer? São quantos são o total? São 3. São 3 filhos muito bem Você lembra o criados, nome de viu, todo mundo? gente? Fazer um teste aqui. Nome de todo mundo. Não precisa Você tem mais, você tem lembra? Não. Nome de todo mundo. Você tem mais. Dá nome de todo mundo. Adotado tem um monte, mas Não, filhos... mas ela tem cachorro, gato, periquito, tem de tudo. rinite, tem 5 Gente, gatos. sinusite, tem de tudo. É quase o vídeo. Não faz esse teste das datas não, que eu vou me é. lascar. Eu sei que sim. Memória já É porque já não tá boa Eu sei. muito, né? Pois é. Mas enfim. E aí, engravidei com 3 meses de PlanSul, né? E na época que eu engravidei, teve um processo seletivo para supervisão. Nossa, com 3 meses tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, estava no período de experiência, ainda naquela época eu podia mandar embora no período de experiência grávida, né? Aquela confusão toda. Aí o que eu fiz? Eu fui e procurei o RH da empresa e falei, gente, estou grávida, mas eu sou supervisora. Tem um processo seletivo, posso participar? Tem algum empecilho de eu participar? Né? E na época, a pessoa que era responsável lá me falou que não tinha nenhum empecilho. Eu fui e fiz o processo seletivo e passei. E me tornei supervisora na PlanSul, né? Durante toda essa época, eu trabalhei, fui supervisora no todo o meu período de gravidez, né? Isso foi do 3º mês até o 6º mês. Depois eu afastei, né, no período da licença maternidade. E quando isso não tinha sido naquela época efetivada, né, a partir de 3 meses, que é um período de experiência e tal. Quando eu voltei, eu falei assim, nossa, será que eu seria efetivada, né? Foi as primeiras férias, viu, Alisson? Vão correr comigo, né, gente? Grávida, 3 meninos, imagina? Anos 80, anos 80. Ah, não, já era 2000. Não, brincadeira. Então, mas você falou um negócio, me deixou intrigado, porque antigamente poderiam mandar embora no período de experiência grávida. Sim. Hoje a gente tem leis, né, que respaldam muito isso. Sim. Só que hoje a gente tem muito mais problema, porque antigamente a grávida, eu vejo a sua história e vejo outras também de pessoas que trabalham conosco, que trabalharam uns 9 meses assim, com a assiduidade, sim, né? sim. E tal. E hoje a gente vê que não são todos os casos, mas a gente vê muita gente se resguardando atrás disso. Sim. Você acha que a lei em si contribuiu? Ou é uma mentalidade mesmo que hoje é diferente? Eu acho que hoje as pessoas pensam de uma forma diferente, tá? Eu acho que é uma questão de escolha, tá? Tudo na vida, gente, é questão de escolha, de querer ou não querer. Eu quero ser assíduo, eu não quero ser assíduo, sabe? Eu quero ter uma gravidez tranquila, lógico que pode ter problemas de saúde, né? Existem várias coisas que no período de gravidez pode prejudicar a mãe trabalhadora, né? No período. Né? Tem gravidez aí que são mais complicadas e tudo, mas quando a gente está grávida, a gente sente mais cansaço mesmo. O corpo fica um pouco mais pesado, a perna incha assim a perna. Vai mais ou menos. Né? Tem a necessidade de ir mais no meio? Sim, tem necessidade de se alimentar melhor, então tem toda uma condição. Né? A diferença é, eu aceito essa condição ou não? Tá? A minha perna tá inchada, mas tá me impedindo de andar, é melhor ficar na minha cama dormindo e descansando do que eu exercitar e talvez ir trabalhar, né? Então eu vejo que é muito uma questão de opção, né? Essa nossa geração de hoje é uma geração onde que cria-se dificuldade para tudo, né?
é uma dificuldade. Se a gente pedir, eu falo assim, se pegar um jovem hoje e pedir para lavar uma vasilha, não quero, não sei, vai fazer com preguiça, vai fazer com desleixo, vai fazer com, poxa, lavar uma vasilha, por que eu tenho que lavar uma vasilha, né? Antigamente a gente era doutrinado a fazer as atividades domésticas sem reclamar, né? E se reclamar se lascava também, né? Se lascava. Mas não é isso. Mas eu acredito que não era o fato de repente os pais serem um pouco mais enérgicos que faziam a gente trabalhar mais. Eu acho que era a consciência do trabalho, né? Então, quando a gente tem uma consciência do trabalho, a gente acaba enxergando isso de forma diferente, né? E também tem a questão da necessidade. Eu, por exemplo, na minha última gravidez, eu faltei 2 dias de trabalho por uma necessidade por causa de uma sinusite, né? Pela gravidez, eu tive uma gravidez saudável, graças a Deus. Não é toda mulher que tem essa sorte, eu posso me considerar uma mulher de sorte por ter tido as minhas gravidezes com tranquilidade, por não passar por nenhum perrengue durante esses períodos, mas ao mesmo tempo também eu sempre tive muita força, sempre tive muita fé, eu sempre tive muita determinação naquilo que eu queria. Então eu tinha uma oportunidade profissional, né, e estava grávida. Eu poderia optar em ser só mãe, ou eu poderia optar ser mãe e ser uma pessoa que vence profissionalmente. Eu tenho necessidade de ser uma coisa só? Né? A gente se limita, né? Então eu, naquele momento, eu preferia abraçar as duas coisas. Eu quero ser mãe e quero aproveitar a minha oportunidade profissional. Então, o meu cansaço ele foi superado pela minha motivação, pela minha vontade. De que, poxa, não, para minha filha, eu vou dar um futuro melhor e para fazer isso, eu preciso ser mais. E para ser uma mais... mulher empoderada e por isso ela está aqui no primeiro episódio. A gente conversa muito hoje com as meninas, né, que da nossa empresa e tudo, que são mães, e a gente fala muito, elas têm muita consciência, mas a gente fala, é passageiro, né, vai durar 9 meses, mas depois você vai ter que retornar ao trabalho. E aí, qual a condição que você quer para aquela criança quando você... E detalhe, não são só os 9 meses, a gente tem que entender que filho é para a vida toda. Então a dedicação não é só durante 9 meses, com a preocupação com a gente e com o filho. A preocupação vai ser para a vida toda, gente. Então não adianta a gente achar que filho é empecilho, filho não é empecilho para nada não, né? Filho é um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que você vai ter do seu lado pro resto da vida, né? É a pessoa que vai te motivar, é a pessoa que vai te amar, é onde você vai trocar todos os seus sentimentos ali, a sua vida, né? E eu acho que é muito importante quando o filho ele enxerga no pai e na mãe, né, alguém que é um exemplo, né? Se os nossos filhos nos enxergam assim, é sinal que a gente fez, né? A gente está criando bem e de repente a gente está no caminho certo. Então eu vejo que a diferença, eu realmente acho que é uma questão de escolha, tá? Lógico, não generalizando, tem mães que vão sofrer um pouco mais, vão ter a necessidade de faltar ao trabalho, é algo natural? É, mas em alguns momentos o simples fato de falar que vai fazer e que não admite aquela condição, não estou falando a condição de estar grávida, tá, gente? Sim. A condição de estar trabalhando grávida, né? O trabalho dignifica o homem, isso é antigo, não é isso? Sim. E não mata ninguém. O trabalho não mata ninguém. E hoje eu fiz essa pergunta porque hoje você abre o LinkedIn e aí a gente vê lá, voltei da licença maternidade e fui demitida. Voltei da licença maternidade e fui demitida. E é o que a gente mais vê. E está se tornando uma prática muito comum, infelizmente, claro, né? Mas tem muito a ver com a escolha e com a decisão dessa pessoa também, né? Com a assiduidade dela. Muitas das vezes é do profissional e às vezes da própria empresa, né? Porque a empresa também, se ela não for uma empresa aberta e se ela não tiver uma visão, né, que todo mundo é igual, que todo mundo pode fazer de tudo, mesmo tendo filho ou não tendo filho, né? Tendo idade ou não tendo idade, porque existe muito isso. Será que a pessoa que tem um pouco mais de idade vai render o mesmo que uma pessoa que tem menos idade? Isso não existe mais, gente. Né? O que faz da gente eficiência é o nosso querer, é a nossa vontade. Né? Então eu acho que também tem uma parte que é das empresas, a forma que as empresas enxergam a mãe trabalhadora e que precisa ser modificado também, e uma outra parte também é da própria mãe trabalhadora que opta em ser mãe. Sol, conta pra gente, que hora que a mãe troca com a... Porque a gente sabe que você é 220 o tempo todo. É a mãe, é a gerente, você tá ligado o tempo todo tudo. Que hora que uma deixa a outra descansar? Que hora que troca? Você faz essa troca? É bem difícil, mas é necessário, a gente tem que fazer essa troca.
Hora de ser mãe é mãe, hora de ser gerente é gerente, Então, você né? descansa. Só que os meus filhos... Não, isso é algo... polêmica. Não, mas isso é algo que eu acho que eu faço. Não quer dizer que meus filhos me veem dessa forma. Se você perguntar para um dos meus filhos, sua mãe faz isso? Não, minha mãe não esquece, não, minha mãe não para de trabalhar, não. Porque sempre, gente, é o outro, né? Seja o namorado, seja o filho, seja o pai, a mãe, ou seja qualquer pessoa onde que a gente tenha laço afetivo, a gente nunca vai ser autossuficiente, né? Sempre a gente vai exigir mais do outro, né? Mesmo que, às vezes, a gente acha que tá dando o suficiente, mas nem sempre o suficiente é o que o outro quer, né? Então esse conflito, ele é eterno. Tem momentos de descanso de uma coisa para outra, tem momentos de descanso de uma coisa para outra, mas elas se misturam quase o tempo todo. Mas eu acho que também... Talvez eu esteja errada nisso, tá? Errada não, talvez eu esteja errada em misturar e não conseguir fazer essa separação com mais frequência. Não sei né? se tá errado. Eu acho que a posição que você está hoje não permite isso. Eu não vejo hoje líderes, gerentes, executivos, enfim, eu trabalho 24 horas, infelizmente. Né? Então surgiu um problema, principalmente você que gerencia empresa 24 horas, 2 call centers praticamente. E lá se dá um problema 2 horas, 3 horas da manhã, se não tiver ninguém a recorrer, vai ser você. Então é difícil ter isso e é difícil o filho entender isso também. Sim, porque deve ser uma batalha em casa. Mãe, você só presta atenção na empresa. Se você chegar em casa e atender o celular, falou o nome da empresa, já dá B.O. Você já ouviu? Você não tem tempo pra gente de uma das suas filhas? A vida toda. A vida toda. Quando eles eram pequenos, um pouco mais. Hoje eles já entendem, né, como que funciona e já estão inseridos no mercado de trabalho, então eles sabem a exigência que se tem que ter, né, para qualquer profissional. Mas quando eles eram, né, na idade aí da infância ainda, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Só sua filha cresceu no call center. Sim. Você foi seu primeiro emprego. Então você falou que o call center tinha acabado de nascer. E já passaram muitos anos. E o profissional? Como que você via o profissional de call center antes? E como que você vê esse profissional agora? Mudou muito? Porque você viu todo o processo da carreira, né? Da profissão, né, Iago? Como é que você vê essa transição de funcionário daquela época para quem você foi, para quem é agora, quem chega agora? Eu acho que o que mudou foi a geração, tá? A forma que as pessoas enxergam o trabalho. Tá? O mundo, né? É tudo. Olha a celeridade que as coisas acontecem. Eu, há tempos atrás, eu nem imaginaria que a gente teria call center até hoje. Sim. Você dizia, né? 5 anos atrás você dizia que hoje seria... o call center ia acabar e tudo, né? Porque as coisas vão evoluindo, né, gente? Uma hora isso poderia acontecer e uma hora isso vai acontecer, né? Na evolução aí do mundo, uma hora isso vai acontecer. Hoje eu vejo o que as pessoas mudaram, né? Antigamente a gente ligava, eu era operadora de ativo, raramente o cliente nos destratava no telefone, né? O distrato que acontece hoje. Ativo, gente, só explicando, é para quem entrar em contato com o cidadão. Então, para ofertar produtos. Eu peguei essa época. Né? E isso a gente entrava em contrato num horário qualquer do dia, para falar de um produto que ou a gente noite. Fazia a menor ideia se aquele cliente tinha interesse e teria que prender a atenção daquele cliente para poder fazer com que despertar no cliente o interesse de adquirir aquele produto. Hoje, quando a gente liga, o cliente ele já sabe o que é que a gente está querendo, porque a gente já fala, o celular já apita, já começa a receber e-mail, né? Tem uma conspiração tecnológica aí, que ninguém fala que existe, mas parece que existem várias câmeras vigiando a gente o tempo todo, áudios, eu não sei onde está tudo isso, né? E parece que tudo, se eu falo uma palavra que agora meu celular já apita, já me manda um e-mail e já começa um monte de oferta. Então existe uma coisa louca que já está acontecendo, né? E que de uma certa forma faz com que o cliente, poxa, vai me ligar, já vai me ofertar isso, já não quero. Então as pessoas estão mais estressadas e mais decididas. O poder de convencimento hoje ele tem que ser bem maior para você conquistar ou efetivar uma venda, né? Essa é uma situação. O call center de antigamente, eu vejo que antigamente as pessoas estavam com a cabeça um pouco mais livre. Hoje a gente tem o benefício, né, que pode ser visto de uma outra forma também, como não tão benéfico assim, que é a internet.
né? Hoje a gente tira, quando o jovem está atendendo o call center, ele fica ali 6 horas talvez sem acesso a uma informação na internet. Isso estressa o jovem, porque dá a impressão que ele está em outro mundo e que ele não está tendo informação. Antigamente, gente, a gente tinha celular, então a gente sentava e conversava e achava aquilo uma maravilha, né? Hoje as pessoas não querem nem conversar, as pessoas nem se cumprimentam. Sim. Elas nem olham uma para as outras, né, gente? A gente tá aqui só andando na rua, Verdade. é assim, ó. A gente nem se troca. E hoje a gente recebe muito questionamento de, nossa, eu não posso entrar com meu celular aqui. E ela não tem noção da responsabilidade que é com o que ela está mexendo, com as informações que ela está tendo ali. É porque nasceu na mão, né? A gente está tirando. Você vê um hoje, pedaço exemplo, dele. filha, mãe com a filha de 2 anos E o e celular aqui. exposto ali, né? Aí você pensa, eu acho que essa velocidade da informação faz com que essa geração ela seja uma geração mais tempestiva, Sim. tá? E talvez a gente não consiga encontrar no trabalho esse parâmetro da felicidade, de fazer algo que gere satisfação pra gente. Porque na verdade ninguém tá muito satisfeito com nada, Sim. né? E Será você porque acha que é muito fácil as coisas? A pessoa, é porque hoje se vende uma imagem na internet que, assim... E ganhar dinheiro é fácil, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bobo aqui, ó. O cara compra 6 pizzas. Vou dar uma pizzaria na esquina aqui, compra 6 pizzas e vende. Ele simplesmente pode abrir o celular, falar no YouTube que recebeu 50. Acabei de receber 50 pizzas da pizzaria X e tal, filma só 6. E a pessoa acredita que ela recebeu as 50. Então o pessoal hoje eu acho que acha que é muito mais fácil vencer na vida, né? E ter um padrão de vida que se vende, né? Na Que é internet. uma ilusão, né, gente? Hoje a gente vê muitos intelectuais, estudiosos aí, que às vezes a gente observa aí em algumas falas, que todo mundo está vendendo uma imagem que não é a real. A gente está vivendo um mundo fictício. Sim. Né? A rede social, né? Exatamente. Esse mundo fictício está fazendo com que todo mundo se perca, né? Como ser humano mesmo. Né? Eu vejo que hoje a gente tem que se desdobrar muito mais, eu como gerente eu tenho que me desdobrar muito mais do que o meu funcionário quer. Há um tempo atrás as empresas, quando a gente entrava numa empresa, a gente se adequava àquela empresa. Hoje as empresas precisam se adequar a como que o funcionário, sabe, quer, o que agrada o funcionário. O tempo todo a gente tem que ter essa preocupação. E tá um pouco invertido tudo isso, né? Eu acho que é uma inversão, não vou falar que é uma inversão de valores, mas se todo mundo estivesse feliz, eu poderia falar que é legal, né? Tá acontecendo uma coisa muito boa. Mas a gente tá vendo que isso não tá trazendo felicidade para ninguém. As pessoas estão trabalhando insatisfeitas, nunca estão satisfeitas ou estão valorizando o que estão fazendo, que é um erro, né? Porque eu acho que a proposta da vida sempre tem que ser fazer o melhor em tudo que se propõe. Ah, não, né? só, mas aí você já está entrando na nossa próxima pergunta. A gente queria que você deixasse uma mensagem para essa juventude. E com esse seu otimismo, com essa vibração, você sempre vibra no 700, com energia de 220. Deixa uma mensagem para essa turma, seja do call center, seja para essa geração que está refém do telefone. Traz o que você diria se tivesse lá, se a câmera tivesse, imagina que tem uma câmera ali, e se tivesse mandado uma mensagem para alguém, de qual que seria a mensagem que você levaria para essa pessoa? Pode imaginar qualquer coisa. Bem, eu acho que hoje em dia, né, para o jovem que está aqui hoje com a gente e para qualquer jovem, né, eu acho que a gente tem o direito de escolha, tá? E cada um, quando a gente se vê infeliz, onde que a gente coloca, poxa, a gente tem uma coisa que a gente sempre se vitimiza e coloca como um problema do outro o que a gente não conquista, né? E, gente, a nossa conquista ela é isolada, ela é única, ela é da gente. Né? Não tem como eu conquistar para você, não tem como eu conquistar nada para o Iago. Cada um de vocês vai traçar o próprio caminho e vai ter sua própria conquista. Então não adianta a gente sempre achar a culpa é do governo. Né? A culpa é do meu pai e da minha mãe. É do outro, né? Né? Do outro. A culpa dentro da empresa, a culpa é do meu supervisor, né? A culpa ali é do meu imediato, a culpa é do meu colega do trabalho que conversa muito. Sempre, em todo momento que a gente achar que quem direciona a nossa vida é o outro, a gente nunca vai encontrar o parâmetro e o sucesso. Tá? A gente nunca vai encontrar o sentido, né? O porquê tá aqui. Né? Então a gente tem que começar a olhar mais pra gente mesmo, né? Entender as nossas potencialidades, entender o tanto que a gente pode e se movimentar através disso.
Não existe sucesso sem ação, tá, gente? Eita, Quem uma frase. fica parado é árvore, né? É outra frase! Né? A gente tem opção, eu quero ser árvore na vida, eu quero ser o vento. É isso Né? aí. Porque o vento move, né? Ele move o que ele quiser. Né? E a gente não é obrigado a deixar legado em tudo quanto é canto que a gente passa, não. Eu Na acho que verdade, tem a mensagem gente aí. tem que ser livre. Maravilhoso. Não é verdade? Sol, você já jogou bola? Já. Que tipo de bola? Você joga vôlei, handball, futebol, bate-bola você já fez? Não, para não, vamos voltar. É porque eu sei que o Iago preparou um bate-bola. Preparei um bate-bola aqui. Mas antes eu queria entender aqui, só uma perguntinha também antes. Na sua visão, você pegou todo o call center do início como mulher. Quais são as dificuldades que ainda você enfrenta ou você acha que a pessoa tem que enfrentar na vida para chegar aqui? Precisam se enfrentar? Eu acho que a mulher ela tem que ter coragem. Tá? É uma das principais coisas assim. Porque, gente, a sociedade ela vai nos limitar. Ela vai criar padrões que nos limitam, né? Vai da gente querer seguir esses padrões ou não. Como boa sagitariana que eu sou, eu não gosto de padrão. Por mais que eu respeito muitos padrões. Tá? Eu respeito o padrão da religião por respeito a meu pai e minha mãe. Eu respeito alguns padrões até colocados pela sociedade, porque eu acho que tem coisas que dá pra ir. Agora, a questão da mulher, né? A mulher pensa assim, poxa, eu sou casada, eu tenho filhos e eu vou abrir mão do meu sucesso profissional porque eu quero ser esposa nesse momento. É uma escolha. Certo? Nossa, perigosíssimo. Não estou criticando, é uma escolha. É, Qualquer sim. mulher pode escolher. Eu quero ser mãe, eu quero ser mulher, eu quero ser esposa, né? Eu quero seguir um outro padrão, Dedicar a vida né? inteira Agora, pro marido. quando realmente a gente quer ter sucesso profissional, a gente tem que se propor a trabalhar para isso e a gente tem que esquecer os padrões, Legal. né? Porque vai existir discriminações, pode existir. Comigo, eu não tenho nenhum caso específico onde eu sofri qualquer situação por ser mulher. Na verdade, eu tive alguns, mas eu relevei porque é diferente na vida, igual eu falei com vocês, cagando e andando, né? Então, às vezes você ouve uma besteira de um, uma besteira do outro, e você pensa assim, nossa, essa pessoa tem relevância? Não, então você vai e olha, passa por cima e segue em frente, né? Então, quando eu me deparo com alguma situação que eu vejo que essa situação poderia, não vou falar me prejudicar, mas que poderia me minar em algum momento da minha vida profissional, eu olho se tem relevância. Se não tiver relevância, sinto muito, tô indo. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, fosse a vida Vou sofrer? melhor, né? Não vou sofrer, vou sofrer? Não. Então, Vou vamos lá, sofrer porque Mas alguém... é por isso que você é a nossa mulher empoderada no primeiro episódio. Se tivesse um monte de mulher assim, não ia ter espaço para fazer. Operadora, supervisora, coordenadora e gerente. Mas só me fala, quanto Esposa, tempo mãe você é de gerente? pet, mulher. Gerente, aí perdi as contas, talvez 8 anos, 3 anos aqui e 5, 4... Quanto tempo? Como é que é? Há muito tempo. Há muito tempo. Pronome definido, pronome definido. E a Plansul de Belo Horizonte, depois a Plansul fechou lá, né? Isso, eu fiquei lá em BH há 11 anos, lá em BH fui operadora de telemarketing durante 4 meses, fui supervisora durante algum tempo, 2 alguma coisa, fui coordenadora durante um tempo também, depois me tornei gerente, até o momento que a gente não tinha, né, o nosso trabalho lá, ele era um trabalho feito por licitação, teve um momento que a empresa precisou sair, né, isso foi em 2016, então foram 11 anos nessa primeira fase, tá? Depois disso eu me introduzi novamente no mercado de trabalho, né? Apanhei um pouco porque eu trabalhava, a gente tem essa questão da gente definir padrões, tive que voltar novamente, eu era gerente já há algum tempo, fui voltar a ser supervisora, fui conhecer outras empresas, fui entender outras culturas organizacionais, né? E reaprender. É Né? necessário dar um passo para trás para dar 2 para frente. É verdade. E a gente não tem que ter medo disso não, tá, gente? Nem É vergonha, algo- né? Eu fiz vários processos seletivos como gerente e não passava.
porque tinha uma questão salarial, talvez tinha uma questão, nossa, se gerente mulher, se chegava lá, estava sendo avaliado por um homem, não me passava isso na cabeça, porque eu acho, igual eu falei com vocês, eu não olho, eu nunca vou num lugar pra não me discriminar, jamais. Eu vou chegar lá, eu sou eu mesmo e pronto, e é isso, gostou, gostou, se não gostou, se não gostou, fazer o quê? E aí, depois, em 2019, eu tive a oportunidade de voltar, né, trabalhar na Plansul aqui em Curitiba, né? Eu brinco que isso é tão engraçado que eu sempre, depois que eu saí da Plansul, a gente tem uma afinidade muito grande, né, com a empresa, como se a empresa que a gente trabalha, né? Tô falando de afinidade mesmo, porque é algo que a gente pactua muito com o formato que a empresa trabalha, dentro dos conceitos que a gente acredita que é certo, dentro dos valores que a gente acredita que é certo, né? E quando eu voltei para a Plansul aqui, eu fazia muito um pedido, assim, sempre nas minhas orações, nossa, meu Deus, eu tinha um problema com calor, gente, até hoje, eu queria morar num lugar frio, eu pedia para morar em Curitiba, sabe? Não conhecia Curitiba. Coincidência. Olha aí. O Alisson também deu Era valor. Coincidência. Eu sou apaixonado por Curitiba. Se tiver alguém que gosta muito de Curitiba, ele empata comigo, ele não ganha. Eita! E o Alisson veio de 40 graus, né? Em Salvador. E quando eu tive a oportunidade, de novo, eu tive que tomar uma decisão, tá? Aquela decisão, poxa, eu vou continuar aqui, eu já estava numa empresa, já estava bem numa empresa, trabalhando há mais de 3 anos. Vou pegar um café pra E, você. pega aí. E a gente acabou, né, eu tive que tomar uma decisão e resolvi vir para Curitiba. Abri mão de tudo, tá? Abri mão de tudo mesmo. E vim sozinha no primeiro momento. Fui criticada, né? Nem todo mundo entendeu essa minha decisão, mas foi algo que realmente eu optei em fazer. Arrisquei, podia dar certo como podia não dar, né? Mas na vida a gente tem que arriscar, né? Como é que a gente vai saber do futuro? O futuro só a Deus pertence, né? As ações são nossas, né? Então eu preferi agir e buscar algo que eu acreditava, né? E graças a Deus tá dando certo até hoje. E não se arrepende? Não. Se pudesse fazer tudo de novo, faria? Por exemplo, você antigamente não tinha tanto tempo para os seus filhos assim, né? Porque trabalhou muito. Sim. E era difícil e não se arrepende, né? Não. Hoje eles também veem o esforço que você fez, né? Exatamente. E vou falar com vocês, o tempo que eu não tive, e talvez algumas pessoas falam, nossa, você não dedicou o suficiente para a família, às vezes faltam, né? Meus filhos são responsáveis, são estudiosos, são excelentes alunos, se tornaram excelentes profissionais. Então, assim, se eu olhar para trás e ver o que eu proporcionei para eles e ver como eles estão hoje, eu não acho que eu falei como mãe. Muito pelo contrário, eu acho que eu tive um sucesso e tanto como mãe, né? Porque eles são responsáveis, eles são felizes, eles buscaram... Ai, que tudo, Tadinha, chegando, obrigado, produção. Obrigado. Eles estudaram, né? Então eu acho que eu, com toda a minha perseverança com as coisas, ajudei a eles também perseverarem e a conquista deles, né? Mas o exemplo estava ali, né? Da busca e da determinação. Meta como mãe tá batida? Ainda não, né? Porque meta é a vida, né? Não tem como bater meta Essa é a com avó, você é a mãe. avó. Não brinca com isso. Muito nova pra ser vó. Não, gente, não. Mas Pode pensa só, não existe meta como mãe. Vocês ouviram? O sirene tá na hora. Neném, vovó. Quer ver? Não tá na hora. Então vocês ouviram vovó, gente? Não, mas assim, eu acho que mãe não tem meta. Mãe é pro resto da vida, né? Então a gente tem que dar ensinamentos. Ai, mas eu ia A falar um mãe negócio pensa. aqui. Vó, você se imaginou vó? Não. Não quer falar sobre isso então, vai? Não, sabe por Não se quê? imaginou porque não Não, quer se gente, avó ou porque você acha que não está Gente, preparada vou para até ser avó? sentar direito aqui. Tem um negócio aí. Eu gosto de criança, gosto de verdade, tá? Se aparecer um bebê por aí, né? Ó, mãe, aqui vai ser vó, ótimo, maravilhoso, lindo, né? Vai ter uma hora amor do mundo, né? Mas eu acho que não é o momento deles. Eu não tô falando do meu,
né? Porque a avó não escolhe o momento, não. Ninguém pergunta pra avó, você vai ter filho? Alguém pergunta pro pai e pra mãe que vai ter um Ele filho? só fica sabendo. Ele só fica sabendo depois que o filho já apareceu. Mas você vai ser avó. Então A vamos fazer avó- o quê? Deixar de ser avó só se A morrer. avó e a avó são os mais avisados do mundo. Só ficam sabendo depois que tudo já aconteceu. Então não tem direito de escolha, não tem momento, né? Compreensível. Apareceu, você tem. Agora eu não sei se é o momento deles, né? Tá bom. Porque aí é uma questão de escolha de Tá novo. respondi, questão de escolha. Tá Tá respondido. respondido. Então vamos saber se você é boa de bola agora. Ai, Não vai- sou Bate muito- pronto, eu bate não- Eu não sou pronto. muito boa de bola, não. Ó, mas aí explica como é que funciona pra ela. Como é que vai funcionar? A gente preparou umas perguntinhas aqui rápidas e Respostas rápidas, curtas. O que você acha o que é? Uma frase. Tá? Frases curtas. Você fala muito, é bom. Não, A gente brinca. Imagina! Deixa eu explicar pra vocês aqui. A gente brinca, que a gente vem aqui na sala receber o feedback, eu trago alguém pra receber o feedback. Pode pegar aqui 3, 4 copos d'água, que vai ouvir, E meu um amigo. café. E um café que vai meu ouvir. E eu ainda Mas só falo coisa assim, boa. gente, vocês me desculpem, eu estou repetindo incansavelmente, é porque eu preciso que vocês verdadeiramente entendam o que a mensagem está sendo passada. Verdade. É só por uma questão de tem que introduzir a palavra, gente. Essa é a hora Então de eu ser vou contar pastora. aqui que a gente tinha café e tinha pão de queijo e ela comeu todos os pães de queijo antes de começar. Então assim, mineiro fala muito, se tiver café e se tiver pão de queijo, então acabou. Verdade. Acabou. Isso é verdade. Já tomei todo o café, já comi todo o pão de Mas queijo, no bate porque pronto não pode. essa oportunidade não pode passar. Então vamos lá, bate pronto. Pra você, ser mulher é? Ser mulher. Não pode pensar, já tá errado. É difícil falar isso, porque às vezes eu acho que eu sou meio homem também. Peraí, deixa eu achar aqui. Não, eu acho que ser mulher é você ser decidida. É você se colocar nesse mundo. Tá bom. Legal, boa. Diversidade é? Liberdade. Ser líder mulher é? Demais, né? A melhor resposta! Ser E líder seu mulher. corpo de coordenação a maioria é homem, né? A maioria é homem. É difícil, é muito gênero. É. Uma referência feminina sua. Minha mãe. Por quê? Porque, meu filho, a doutrina lá desde pequena ali, ó. Linha de Gente, produção, linha de A produção. minha mãe é uma verdadeira líder. Vou dar uns croseps. É. A minha mãe é uma verdadeira líder, de verdade. Minha mãe, ela, apesar de não ter estudado muito, a minha mãe sabe muita coisa. Quem conhece minha mãe sabe que ela vai sentar aqui e vai conversar de muitos assuntos, onde ela vai ter um ensinamento para cada coisa, né? E eu acho que ela é uma anciã nesse mundo, tá? Eu acho que ela já passou por muitas e muitas batalhas, de muitas e muitas vidas, e hoje ela tá num patamar mais elevado, né? Quem dera eu estar no lugar que ela está. É a última Eu geração queria, dela? eu queria muito ter a sabedoria da minha mãe. Eu acho que eu não tenho, tá? Então eu preciso viver mais, né? Pra poder aprender um pouquinho mais, Que legal. né? Qual foi a frase que você mais escutou na sua vida? A frase que eu mais escutei na minha vida. Nossa, isso é difícil, Essa hein? é boa. Nossa, a frase que eu mais escutei na minha vida. Já bateu meta? Essa eu já ouvi muito. Mas esse lance de meta, se colocar em quantidade de vezes que eu ouvi. Nosso chefe ouvia. Já bateu meta? Já bateu meta? Tô com um problema que já bateu meta? Não me Não, ligue, gente, tá? foi só uma piadinha. Foi uma piadinha. Não, mas essa frase eu já ouvi muito na minha vida. Né? Mas nossa, isso é difícil. Essa é mais difícil, ó. Se Eu quiser acho, eu não pensar. lembro de nenhuma Pensa frase. nisso. Não sei. Então Mãe, vou me fazer dá dinheiro. eu vou fazer a mesma pergunta. Ontem, eu vou contar um caso bem rápido. Imagina, a gente tem Ontem tempo. eu estava entrevistando uma menina que ela vai ter a oportunidade de cobrir férias de um supervisor, né, da operação. E aí, conversando com ela, eu perguntei para ela o seguinte: qual a sua raridade? Eu Nossa. falei, ela pegou e falou assim: eu sou determinada. Eu falei: determinado todo mundo é. Se eu chamar 100 pessoas nessa sala, 100 vão falar que é determinada, que está se esforçando, que é isso e aquilo. Qual que é a sua raridade, Solange? O que você tem que é genuíno seu, que é diferente de outra mulher? E que você A acha minha que te trouxe até aqui? raridade
Eu acho que a minha teimosia. Porque parece uma coisa ruim, mas pra mim é uma coisa boa, sabe? Porque eu bato a cabeça, mas eu vou batendo até... Que isso, né? Gente, mas porque a teimosia é uma coisa... Tem alguém concordando aí? Não, né? Olha lá, Não, é sério. A teimosia, sabe, ela é vista, né, como algo ruim, tá? A gente- Mas o teimoso, ele parece que ele bate na mesma tecla sempre. Mas não é verdade. O teimoso, ele tenta acertar, mas ele muda a estratégia. Talvez ele não vai mudar o foco. o foco é o mesmo, ele muda o caminho. O caminho, a forma de fazer. Quando eu falo de teimosia, por exemplo, eu quero isso, tá? Talvez não dá pra eu alcançar aquilo, mas eu quero aquilo. Aí eu vou tentar de uma forma, eu vou tentar de outra, eu vou tentar de outra, eu vou tentar de outra. Eu vou buscar 1 milhão de formas para conseguir alcançar aquilo que eu quero, né? Maravilhoso. Então, pode ser determinação, né? Não é bem a determinação, você coloca o foco, tá? Tô determinada a isso. O que você vai fazer para conquistar isso, né? Eu acho que a teimosia me faz agir. Verdade. Ela não me É a deixa diferença. parada. É Tá? maravilhoso. Ela que me empurra, que me dá rasteira, que me empurra, que me dá rasteira. Vai, teimosa, bem feito. Aprendeu agora? Faz de novo. Aí eu falo assim, não, peraí, eu fiz desse jeito, eu vou ter que Sim. mudar e vou ter que fazer diferente. Mas vai lá, vai no foco. É pra fazer diferente. Legal. E a última, me fala, na verdade fala pra mim não. Como é o Dia da Mulher, né? Dia 8, qual a frase que você deixa para as mulheres aqui, principalmente as mulheres da nossa operação hoje, as que trabalham para a Plansul em especial? Bem, eu acho, gente, assim, falando de nós mulheres, né? Eu acho que a gente conquista todos os dias um pedacinho daquilo que a gente quer, né? Para as mulheres Plansul, né? Eu acho que a gente precisa sonhar mais, né? A gente precisa buscar mais, agir mais. Eu acho que a gente não precisa ser sombra, tá? Porque a gente não é árvore para fazer sombra e a gente nem é sombra para ficar debaixo da árvore, né? Então, é tudo a mesma coisa, né? Não vamos ser árvore dessa vida, né? Eu acho que quando a gente fala de empoderamento, ele está muito ligado às atitudes, né? O que faz da gente ser uma mulher empoderada? Essa palavra é nova, né, gente? A gente não usava tanto, aquele empoderamento feminino, né? Eu acho que isso vem de uma marcha, de uma busca e de uma necessidade, né, de reconhecimento, uma necessidade de ser visto, né? E na verdade, nós sempre tivemos empoderamento. A gente só não sabe usar isso a nosso favor. Sim, foi Né? conquistado, né, Sol? Não é Eu acho que falta hoje, e talvez menos hoje, né, mas é algo que já está sendo conquistado, mais ações da nossa parte, né, mais quebra de padrões. Né? A gente tem inserido dentro de uma sociedade que nos enquadra, né? A gente precisa sair desse enquadramento. Né? Então, o principal que eu tenho para falar para todas as mulheres e as mulheres trabalhadoras, as mulheres que estão aqui com a gente, que optam, né, em estar aqui com a gente, trabalhando nessa empresa, é que prezem pela sua liberdade. E atitude é tudo. Né? A gente não precisa estar numa bolha. Né? Nós todas temos o total poder de estourar a nossa bolha, né, e conquistar o mundo. Só depende da gente. Que mulher! Ah, meu Deus, o coração até também. Deus. Começar a dizer. É um orgulho ter uma gerente dessa, né? Uma líder dessa, é um exemplo para todos nós, Sol, de verdade. Sol, para todos nós. A gente vê o Alisson ali, o Alisson ficou, você falava e ele ficava, meu Deus, é verdade. Não vai chorar, hein? Não vai chorar, segura essa Tô chorando. Você não chora, não. Você vai chorar? Você jamais. Só pelo Vitória. Jamais. Só pelo Vitória, nem pelo Bahia também. Tá arrependido Jamais. de Gente. Jesus. Tá chegando a hora que a gente não queria. Não, querido. A gente Vai tem ser que igual. começar a pensar e ir embora. Iago, você quer deixar suas considerações finais? Primeiro agradecer a oportunidade, tá, de conhecer um pouco mais da sua história, do Evandro ter oportunizado isso aqui pra gente, agradecer o Alisson também por ter nos ajudado. É muito bom
E eu espero que isso aqui faça inspirar novas líderes dentro da nossa operação hoje, né? E mulheres também. Sim, Então, claro. que se reflitam em você. E muito obrigado novamente, né, pela participação, foi muito bom. Imagina, volte sempre e vai voltar. Vai ter mais, vai ter mais. Vai voltar. Solange, suas considerações finais? Solzinha, sol. Bem, Perpétua. gente, O que tem nessa caixinha de Quem café? tem na caixa perpétua. Ela tem a caixinha dela aqui, tá? Ela Gente. tem uma caixinha aqui. Gente, entendi. Duas. Ela tem uma que a gente ama e uma que a gente odeia. É verdade. Verdade. tem a caixinha que guarda ações boas e as que guardam ações ruins, né? Bem, gente, agradecer a vocês, né, pelo tempo dedicado aqui. Agradecer a todas as mulheres, né, que optarem em trabalhar aqui na Plansul, né, e que estão buscando essa valorização e que estão decididas, né, com o que a gente se propõe a ser, gente. O mais importante é a gente olhar pra gente e a gente se amar e a gente ver que a gente é tudo, sabe? Eu tenho um conceito na vida que é o seguinte: a gente tem que se colocar à frente o tempo todo, né? A gente pode ter milhões de pessoas que a gente ama e que a gente não viveria sem, mas a gente tem que se colocar à frente o tempo todo, porque quando a gente se ama, a gente tem possibilidade de distribuir amor também. Né? Gente, Então, assim, gente, se valorize, se amem, olhe para o mundo com um olhar aberto, seja livre, né? Prezem pela liberdade de vocês e o tamanho do mundo, o tamanho dos nossos braços, né, para abraçar o mundo é a gente que determina, né? Quem sabe somos verdadeiras mulheres elástico, né? Só vai A mulher é a única que tem essa capacidade, né? De abraçar o mundo. Então, assim, queria agradecer demais vocês, agradecer meninos, né, pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês, né? E da próxima vez traz mais pão de queijo, por favor. Tudo bem, da próxima vez vai ter comida. Sol, infelizmente chegou ao fim. A gente é que agradece. A gente já tá, né, Iago? A gente já tá adiando, tá, gente, esse projeto, ó. Essa marca já tá lá engavetada. PlanSuCast já tá pra nascer a tempo. Só que parece que faltava alguma coisa. E nasceu. E aí, Sol, o que faltava era uma presença como a sua, que desse força, que desse sentido, que fizesse essa motivação que você trouxe para todo mundo, para a gente tirar o projeto do papel e dar energia para ele numa semana tão especial como essa, para um público tão especial como esse. Então, a gente agradece do fundo do nosso coração, né, Iago, né, Adson? Não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido com outra pessoa. É a nossa referência, é a nossa líder, é a personificação do empoderamento feminino. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter, né, representado Eu que agradeço. essas mulheres. Então, gente, mais uma salva de palmas para a nossa convidada do dia. Nossa, tem salgadinho ali! Então, para você que está nos assistindo ou nos escutando, calma, a gente volta com mais um episódio. Esperamos Tem que em breve salgadinho, gente! siga nas Vamos redes, nas acompanhe, redes sociais. deixa comentário, procura lá, joga no Spotify, joga no YouTube, deixa comentário, fala o que achou, pede tema, que com certeza nós voltaremos, né? Não, gente? Com Isso certeza. aí. Então, o PlanSuCast volta pro episódio 2. Muito mais legal. Difícil Muito ficar obrigado legal. pela presença de vocês aqui, de verdade. Valeu, gente! Obrigado. Tchau, Abraço! Maravilhoso! Será que isso Saiu. prestou, gente? Prestou. Como que não?